Para entendermos o que foi de fato a Revolução Francesa, devemos nos concentrar no seu principal lema. O lema: igualdade, fraternidade e liberdade. Agora, quando vamos estudar história, precisamos ir a fundo nas questões históricas. Seriam essas palavras, liberdade, igualdade, fraternidade, apenas propagandas? De fato, a Revolução Francesa buscou isso? Seriam essas coisas verdadeiras? Para responder essas questões, precisamos novamente nos voltar nessa segunda parte dessa introdução à Revolução Francesa e entender como era a sociedade antes da Revolução, agora a mentalidade. Nós já fizemos isso na primeira aula, entendemos como funcionava a mentalidade medieval, o clero, a nobreza e os camponeses, o povo. Vimos que eles pertenciam a 3 estados, o primeiro estado, o clero, o segundo estado, a nobreza, e o terceiro estado seria a burguesia, o povo, os camponeses. A essa estrutura vamos chamar de Antigo Regime. Para isso precisamos voltar um pouco, porque com o protestantismo deflagrado em 1517 por Lutero, a Igreja Católica perdeu seu prestígio como mestra e guia moral da sociedade. Lutero eliminou a hierarquia espiritual e a autoridade papal, colocando como chefes religiosos os príncipes de seus países. Esse movimento do protestantismo deu muito poder aos reis, nascendo assim o absolutismo. Por sua vez, o absolutismo gerou na sociedade uma série de deformidades e abusos, o que ocasionou instabilidades políticas e revoltas na população. Esses abusos foram intelectualmente denunciados pelos iluministas, que com suas ideias queriam eliminar a monarquia francesa para criar uma república. Mas não só, os iluministas queriam acabar com a igreja e com a mentalidade religiosa. Lembremos que nas aulas sobre iluminismo isso era muito claro. Então, a Revolução Francesa queria eliminar o clero e eliminar a nobreza. Assim, a Revolução Francesa, de 1789, aplicaram no campo político os princípios revolucionários da Reforma Protestante. Assim como a Reforma defendeu a igualdade religiosa, a Revolução Francesa defendeu a igualdade política. Todos teriam direito de votar para escolher um governante, e todos poderiam ser votados para governar um país. Para entendermos bem o que foi isso, é necessário voltar no tempo e entender o que foi e como pensava a mentalidade medieval neste campo. O homem medieval viu o mundo rodeado de cristianismo. O mundo para os escolásticos medievais era hierárquico, ou seja, para esta visão, Deus criou um universo desigual dentro de uma hierarquia de seres, que vai desde o mineral, matéria pura, passando pelos vegetais, pelos animais e pelo homem. Então, para o homem medieval, Deus fez tudo com desigualdade e hierarquia. No reino vegetal, traz uma desigualdade maior que o reino mineral, porque a vida vegetal traz uma variedade maior. Há cedros majestosos no Líbano, sequoias gigantescas e antiquíssimas na Califórnia, orquídeas delicadas e exóticas nas selvas brasileiras e repolhos vulgares em qualquer horta. É a vida nos vegetais que lhe permite uma capacidade simbólica maior e daí uma desigualdade maior do que aquele existente entre os minerais. Há uma desigualdade entre o repolho e a rosa, que é maior do que aquela existente entre um metal vulgar e o ouro. Na visão medieval, que é profundamente cristã, para o homem medieval, entre os animais, a desigualdade é ainda maior que as dos vegetais, pois há um aumento de complexidade. Os animais são mais elaborados que os vegetais.
O homem medieval acredita nos símbolos. Alguns animais indicam simbolicamente as virtudes humanas, outros o pecado, quer por sua forma, quer por seu modo de ser. Assim, para o homem medieval, que via a vida simbolicamente, a serpente lembra o demônio, não apenas porque foi usada por Satã para tentar Adão e Eva, mas também pelos símbolos que se vislumbra em seu ser. Sua língua bífida, dividida, lembra a linguagem dupla do demônio, ora dizendo a verdade, ora a mentira, ocultando esta sob aquela. A serpente sinuosa se aproxima zigue-zagueando, assim como o demônio, cujo caminho não é reto. Ela, apesar de viva, tem em seu corpo o frio da morte, como o demônio, que tem em si o frio da morte e do pecado. O leão, para o homem medieval, tem um porte majestoso e bem merece ser chamado de rei dos animais, por sua grandeza. Se lançarmos a um leão um pedaço pequeno de carne, ele não o comerá, por não o ver. Deus fez o leão com um esplêndido defeito na vista. Ele só vê coisas grandes. Com isso ensina ao homem que deve ter olhos só para o que é grande, não mirando o que é vil. O morcego, um rato que voa, é tétrico e monstruoso, dotado de um aspecto horripilante, alimentando-se de sangue alheio. Ele somente pousa de cabeça para baixo, tendo de tudo, a exemplo do demônio, uma visão invertida. Para ele a luz é tenebrosa, nas trevas ele vê. Elas são o seu reino, como delas, Satanás é o príncipe. Então, para o homem medieval, todas essas questões revelam um símbolo e são desiguais. A desigualdade para o homem medieval é que permite a ordem e a harmonia do universo. Se Deus tivesse criado seres absolutamente iguais, não poderiam ser ordenados, não haveria harmonia. A beleza do arco-íris só é possível pela desigualdade harmoniosa das cores. E esta harmonia dá ao arco-íris, no conjunto, mais beleza do que tem cada cor isoladamente. Do mesmo modo, é a desigualdade das notas musicais que permite a música. A harmonia universal traz uma bondade ao universo superior e a cada componente. Para o homem medieval, Deus fez os homens à sua imagem e semelhança, mas deu a cada um deles a missão de espelhar principalmente uma de suas perfeições. Deus criou a alma humana como espelhos, para que sua imagem se refletisse em cada uma. Mas Deus é infinito e o homem infinito. Se o Criador tivesse feito os homens todos iguais, essa imagem refletida neles seria excessivamente diminuta. Para que houvesse uma imagem de Deus o quanto possível completa na criação, Deus dispôs os homens como espelhos ao seu redor. Desse modo, cada homem é feito à imagem de Deus por ter natureza racional. Assim, cada homem é único. Cada homem reflete a Deus de modo particular. É essa imagem de Deus que dá desigualdade ao homem. O valor de cada um não advém de ser capaz, rico, diplomado, popular, e sim de ser filho de Deus pelo batismo, de ser feito à sua imagem pela alma racional. A honra particular de cada homem advém do fato de que ele foi criado para espelhar, ele só de modo especial, uma certa qualidade de Deus com um tom particular. Assim, cada homem contribui com algo para a imagem de Deus seja mais perfeita. E cada homem, por isto, tem um valor particular e uma dignidade especial, ainda que seja o último de todos os homens. Numa peça musical, cada nota tem um valor. Querer retirar dela uma nota, porque a última na escala, é querer destruir a beleza da música. Para que a música tivesse tal beleza, era preciso que aquela nota, embora fraca e breve, fosse tocada no momento devido. Deus compôs uma grande sinfonia, criando os homens desiguais. O último dos homens tem um papel especial nessa sinfonia, e seu valor é único. E ele contribui com uma beleza particular para a beleza de todo o conjunto. Se as notas quisessem todas igualar-se, se todos quisessem ficar na mesma linha da pauta, já não haveria música, mas apenas um silvo monótono.
Desejar estabelecer a igualdade entre os homens é pretender destruir toda a harmonia que Deus fez na sinfonia da humanidade. O mecanismo só pode funcionar em razão da desigualdade de seus componentes. Estabelecida a igualdade das engrenagens de uma máquina, ela deixa de funcionar. Para a concepção cristã medieval, a desigualdade é uma lei da natureza. Também entre os homens não há igualdade. Os homens são iguais na natureza, na sua natureza humana. Porém, eles se diferenciavam de acordo com o seu talento, de acordo com a sua vocação, de acordo com a sua atividade. Então havia, na Idade Média, uma hierarquia. Haviam funções mais nobres do que outras. E isso não era visto negativamente, porque cada um fazia um papel, como no exemplo da sinfonia. Então, para o homem medieval, a desigualdade era boa e querida por Deus. Na Revolução Francesa, isso acabará. Pregando a igualdade, toda essa estrutura cai por terra. Então, a Revolução Francesa pregará a igualdade de todas as coisas, acabando com as hierarquias. Apesar, nós vamos ver que muitas coisas ainda vão permanecer.